Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Mascarenhas mais uma vez aqui pro podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Pessoal, hoje eu tô bem feliz, bem contente, porque finalmente chegou o grande dia da gente bater um papo com uma pessoa que a gente está esperando há algum tempo já. Nós vamos falar da Embrapa. Olha que bacana esse tema, que eu acho que tem muita gente também que está querendo saber e tem curiosidades para conhecer e saber um pouco mais dessa instituição tão importante, principalmente para o agronegócio brasileiro. E para bater esse papo com a gente, nós convidamos o Dr. Harley. Seja muito bem-vindo. Me ajuda na pronúncia do seu nome. Tá Por correto. favor. Harley mesmo. Harley. Harley Nonato de Oliveira. Para quem gosta de moto, não tem erro, né? Então isso aí. Harley Davidson, Harley Nonato de Oliveira. Que bacana, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria, uma honra muito grande receber o senhor aqui para bater um papo sobre essa instituição, como eu falei, tão importante para o nosso agronegócio, para tudo quanto é produzido de alimento e demais atividades que o agronegócio proporciona para o nosso Brasilzão aí. Então, muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui, né? Poder interagir, conversar. E, principalmente, a gente conversava antes da gente encontrar novos meios da gente estar passando conhecimento, né? De novos meios de mostrar, inclusive, como que a Embrapa pode ser acessada, como é que a gente pode disponibilizar a tecnologia. Então, isso com certeza, muito gratificante. Eu te agradeço enormemente por essa oportunidade. Que isso, a gente fica honrado e agradecido. Arley, vamos fazer o seguinte, vamos se apresentar, por gentileza, para os nossos ouvintes, porque pode ser que existam algumas pessoas aí no Brasilzão que nos acompanham que não conhecem o senhor. Fala então seu nome, sua formação, conta um pouco da sua história para que a galera conheça você um pouco mais e saiba com quem que a gente está conversando hoje. Tá ok. Meu nome, né? Harley Nonato de Oliveira. Esse Harley aí é graças ao meu pai. Eu tinha um grande amigo que tinha esse nome e ele fez questão de colocar o Harley para homenagear um amigo. Então, um nome que tem homenagem por trás já é um nome que começa bem, né? Apesar de ser complicado. Mas eu sou natural de Minas, eu sou de Lavras, Minas Gerais, e já há 15 anos moro no Mato Grosso do Sul. Já se considera um sul-mato-grossense? Inclusive, dia 13 de junho, eu tive o privilégio de ser agraciado como cidadão douradense. Ganhei o título de cidadão douradense, então eu sempre, nas oportunidades que tinha, eu falava que eu era mineiro de nascimento, mas sul-mato-grossense de coração. E acabei tendo essa oportunidade e sendo agraciado com essa honra, né, de poder ter o título de cidadão dessa cidade que eu escolhi para morar. E estou aqui, né, eu, minha esposa, meu filho, então a gente se sente muito feliz, ainda mais depois de uma honraria dessa. E lá se vão 15 anos, parece que foi ontem, mas lá se vão 15 anos. E eu falei, o destino é um negócio engraçado, né, Fábio? Porque eu morava em Lavras, minha mãe comprou um carro e foi quando mudou a placa, passou a ter 3 letras. Sabe? Você vê, e até isso já está ficando antigo, né? Porque já mudou a placa de novo. E Minas veio com a placa G. E o governo de Minas Gerais adotou a placa GMG como a placa do governo de Minas Gerais. Então, essa placa GMG, toda vez que você visse, era um carro do governo de Minas Gerais. E minha mãe comprou um carro, o carro veio emplacado com a placa GMS. E eu falava, GMG são os carros do governo de Minas Gerais, mas esse aqui é do governo do Mato Grosso do Sul. E isso foi nos idos de 93, por aí. E eu quis o destino que eu viesse morar em Mato Grosso do Sul. Mas não trouxe o carro para cá não, né? Não, eu tive que vender o carro. Seria um bom casamento, hein? Que bacana. E hoje, então, aqui a gente está conversando com o Dr. Harley, ele que é chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, perfeito, aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quantos anos o senhor me disse? 48 anos 48. De trabalho. 48. A unidade de Dourados. Exato. Comemorou agora há pouco tempo, né? Dia 13 de junho, para quem acredita, dia de Santo Antônio. Ou seja, dizem que Santo Antônio é um santo casamenteiro. E está aí um bom casamento, um casamento perfeito entre Dourados e a Embrapa. Que é verdade. A Embrapa, ela que tem contribuído
e muito com Dourados, com a região principalmente, né? Tem trazido muitas oportunidades aqui para a região. Quem acompanha os trabalhos da Embrapa de perto, né, sabe muito bem tudo que tem sido desenvolvido ali. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos falar um pouco sobre esses trabalhos que são desenvolvidos na Embrapa e o que ele tem proporcionado para os produtores rurais e para o agronegócio em geral, não é mesmo? Com Então vamos certeza. bater esse papo aqui, que eu acho que vai ser muito bacana, muito engrandecedor para todos nós. Então vamos lá, conta um pouco daí dessa questão da Embrapa. Qual que é a importância da Embrapa? O que a Embrapa tem feito aí nesses últimos 50 anos de Embrapa Nacional e 48 anos de Embrapa Agropecuária Oeste? Bem, Fábio, antes de começar a falar sobre a Embrapa, especificamente na parte técnica, o que foi feito, né, desde o início, na minha história, Sim. ainda enquanto estudante de graduação, isso já vão, né, esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado, eu tive a oportunidade de conhecer uma unidade da Embrapa, em Sete Lagoas. E eu me encantei com aquilo, né? O pessoal conhecia o laboratório, as estruturas, a forma que as coisas eram desenvolvidas. Então, assim, aquilo me inspirou. Então, aquele dia eu falei, agora eu entendi o que eu estou fazendo, por que eu faço agronomia. Um dia eu vou trabalhar nessa empresa. E quis o destino que um dia eu viesse trabalhar na Embrapa. E, assim, outra coisa que é muito interessante, dizem que a vida começa aos 40, né? E eu vim para a Embrapa com 40 anos. Eu fiz aniversário no dia de 28 de maio. No dia 29 eu entrei no carro e vim para cá. Levei 2 dias para chegar. E olha a coincidência, eu vou confidenciar uma coisa aqui, a gente faz aniversário no mesmo dia. Olha só, então dizem que as pessoas nascidas no dia 28 de maio são pessoas boas, né? Com certeza. Meu orientador de doutorado também fazia no mesmo dia. Verdade. Rodrigo Garópolo. Olha aí que legal. Olha só. E aí eu vim, assinei, aí deu um final de semana, no dia 2 de junho de 2008 eu assinei a carteira e comecei, né, realizei o sonho de ser empregado da Embrapa. E eu acho que a Embrapa é inspiradora, né? Inclusive, assim... Desculpa, eu tinha que interromper agora porque me chamou a atenção outro dado. No dia 12 de junho, o senhor assumiu aqui em... 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. De que ano? De 2008. De 2008. 2008. Já vai uns bons anos aí. E assim, essas datas são... Eu acho muito engraçado, porque dia 2 de junho de 2008 eu assinei a carteira. No dia 2 de junho de 2000 e... Deixa eu ver, já estou me perdendo, hoje é 2021, sim. Eu assumi a chefia da unidade. Uhum. E no dia 12 de julho do mesmo ano, eu fui empossado. Então teve um períodozinho empossado virtualmente dentro daquele momento que a gente vivia. E o 2 remetia ao dia que eu tinha assinado a carteira e no dia 12, o dia do aniversário do meu filho. Então sempre tem uma relação com uma data, com algo que já aconteceu na minha vida. Parece que começam a puxar, né? Mas verdade. São as coincidências da vida. São as coincidências. Eu acho que essa inspiração a gente tem no dia a dia, de fazer com que, e a Embrapa a gente consegue fazer isso. E nós vivenciamos isso recente, que foi com a experiência de um aluno aqui de Dourados que se inspirou numa pesquisa desenvolvida dentro da unidade, né? E ele apresentou esse trabalho em vários, como se fossem eventos, para um menino de 12 anos. Nossa. Ele chama Juan, estudante do SESI, que eu gosto sempre de citar, porque da mesma forma que eu, enquanto estudante de agronomia, me inspirei, ele se inspirou também. Então, um menino de 12 anos já fala em ciência hoje. Uhum. Aí eu fui no evento, vi esse menino, interagi com ele, comecei a conversar com ele, e ele tinha uma postura, para um menino de 12 anos, impressionante. Eu o convidei para que ele fosse conhecer a nossa unidade, conhecer, inclusive, o laboratório que gerou aquela pesquisa, o pesquisador que fez aquela pesquisa. E ele teve a oportunidade de chegar lá, interagir, conhecer, ficou extremamente satisfeito com essa oportunidade, mas não parou por aí. No aniversário dos 50 anos, você estava falando, a Embrapa acabou de fazer 50 anos, houve uma festa, né, uma comemoração em Brasília.
E a Embrapa convidou um estudante do Brasil para representar justamente isso, dentro do tema Ciência que Inspira, né? E esse menino foi levado a Brasília. Olha que legal. Representando, então ele apresentou, teve um telão, na oportunidade ele conheceu o nosso novo ministro da Agricultura, ele conheceu o presidente da Embrapa, conheceu uma série de pesquisadores, e um menino de 12 anos, né? E foi a Brasília, ele nunca tinha viajado de avião, né? Então foi com a mãe, conheceu Brasília, conheceu as estruturas lá da Embrapa, teve uma oportunidade. Tudo porque a ciência o inspirou. A ciência muda vidas, né? Mudou a vida, como mudou a minha. Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Ele, mesmo que ele não parta para esse caminho, aquilo ficou sem dúvida nenhuma marcado na vida desse menino. Com certeza. Mas é provável que ele vai seguir esse caminho. Eu também acho. Eu acho que ele vai seguir esse caminho. Vocês plantaram uma sementinha ali. A gente brinca lá na Embrapa, a gente torce que ele vá para a Embrapa. E de preferência para a Embrapa aqui de Dourados. Mas é um menino que despertou, então ele tem um potencial, e com certeza, ou ele vai ser um pesquisador de alguma instituição, um professor da universidade, um tremendo extensionista, porque ele tem uma habilidade na fala para um menino de 12 anos que é impressionante. Então, a gente torce para que ele tenha sido seduzido o suficiente para que ele contribua para o avanço do país com a ciência e de alguma forma dessas que eu te mencionei. Né? Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sem dúvida nenhuma. A Embrapa há 50 anos mudando vidas, né? Se Deus quiser. Dos produtores e dos pesquisadores, né? Exatamente. Dos cientistas aí que contribuem para isso, para essa mudança. Que legal. Harley, a Agropecuária Oeste aqui em Dourados, ela trabalha com qual linha? Qual que é a linha de trabalho? A gente sabe que existem unidades da Embrapa que vão se especializando em algumas áreas, né, específicas. Aqui na nossa unidade de Dourados, ela é qual? Deixa eu só fazer um adendo. Nos 50 anos da Embrapa, né, a Embrapa foi criada em 6 de abril de 1973. Praticamente 2 anos após. E qual foi o objetivo da criação da Embrapa? Eu sempre... as pessoas se esquecem, né? Hoje a gente vai no supermercado, então eu falo assim, esses dias eu brinquei sobre maçã, né? Eu falei, você já chegou a comer uma maçã que vinha, era argentina, grande, cheirosa, bonita, e que né? vinha embalada com papelzinho meio roxo? É verdade. Né? Então era super difícil. Você ganhava isso em aniversário, né? Às vezes Natal, alguma festa, algum evento específico. Sim. E esses dias conversando com nosso vice-governador, ele falou assim, não, ganhava quando você ficava doente também. Então, você ganhava essa maçã. Eu falei, mas era o que tinha. E era uma coisa muito difícil, porque era muito caro. Então, eram momentos muito especiais, né, para você receber um negócio desse. Hoje você vai no supermercado, você já viu a diversidade de maçã que tem? Vem empacotada, vem grande, pequena, doce, mais azedo. Vermelha, rosa, verde, né? Então, olha a diversidade de coisas. E às vezes as pessoas acham que isso sempre foi comum. Sempre teve. Sempre teve. Então, nos idos de 70, eu falo assim, hoje, quando você fala no Brasil, qual que é o prato do dia a dia? Arroz, feijão. Não precisa falar mais nada. Arroz e feijão. É o prato do brasileiro. É o prato do brasileiro. Pois bem, o Brasil importava arroz, feijão, carne, leite. Antes da chegada da Embrapa. Uma série de produtos. E o governo daquela época entendeu que isso não poderia, que uma das coisas que deveria ser mudado é justamente isso, que nós deveríamos ser um fornecedor de alimento, levar alimento à mesa do povo brasileiro. E então decidiu-se criar a Embrapa. Foi uma tomada de decisão, criou-se a Embrapa em 1973, 2 anos, vamos arredondar para 2 anos. No até então estado de Mato Grosso, foram instaladas 3 unidades da Embrapa. Então, se você falar, por que 3 unidades? Então, ele trouxe a Embrapa Pantanal, que é uma unidade ecorregional, que tem como objetivo trabalhar o bioma Pantanal. Né? Ela trouxe a Embrapa Gado de Corte, que é uma outra modalidade de unidade da Embrapa, porque ela não é uma ecorregional, ela é uma unidade de produto. O produto dela é o gado de corte, que tem, inclusive, mandato nacional. Então, nacionalmente, é ela que direciona as pesquisas nesse sentido.
e trouxe para o Mato Grosso, até então, a Unidade Agropecuária Oeste, para a cidade de Dourados, que tinha o objetivo contribuir no desenvolvimento e na produção de grãos para a região. A gado de corte fica em Campo Grande. Exato. E a Pantanal fica em Corumbá. Corumbá. Lá para o Mato Grosso para cima tem outras unidades. Hoje, durante muito tempo, mesmo com a divisão, né, com a criação do estado do Mato Grosso do Sul, as 3 unidades ficaram localizadas aqui em Mato Grosso do Sul. Pois é. E ficou muitos anos o Mato Grosso sem unidade. A coisa de 12 anos, acho que são 12 anos, criou-se uma unidade em Sinop. Então, hoje tem uma unidade lá que dá esse suporte para o estado. E as 3 unidades ficaram aqui. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que tem 3 unidades? Então, tem uma oportunidade da gente estar falando. Então, a Embrapa tem a unidade de produto, por exemplo, a gado de corte, a Embrapa Soja, a Embrapa Trigo, as unidades temáticas, meio ambiente, Embrapa Solos, que trabalha com tema, e as unidades ecorregionais, como é a nossa, que trabalha com o que a gente tem no entorno. Então, a gente trabalha visando contribuir com o desenvolvimento das culturas e buscando resolver os gargalos que vão sendo encontrados pelo produtor. Então foi essa estratégia para a divisão das unidades no Brasil como um todo. Exatamente. Então, naquele momento, eles 2 anos, logo 2 anos após, eles instalaram 3 unidades aqui, sendo que a nossa unidade aqui em Dourados tinha como objetivo justamente isso, contribuir no desenvolvimento e na produção de grãos. Um dos grandes desafios, e é muito importante, assim, a gente fala muito, e até especialmente enquanto empregado da Embrapa, a gente fala muito da Embrapa, mas a gente não pode esquecer dos parceiros. Não fizemos nada sozinho, fizemos com muitos parceiros, né? E se não fossem as parcerias, as coisas não teriam andado da forma que andou, e principalmente graças ao produtor brasileiro, né? Que é um grande empreendedor, né? E que aceitou e que teve condições de entender o que estava sendo criado, entender as tecnologias e usar as tecnologias, né? Se ele fosse resistente ao uso das tecnologias, nós não teríamos avançado e nos tornado o que tornamos. Então, nesse contexto, foi criada a nossa unidade aqui em 13 de junho de 1975. Principais desafios. Primeiro, os nossos solos ácidos, né? Era uma região considerável até inóspita, né? E que, graças à correção da acidez do solo, esses solos que eram teoricamente inviáveis, de muito baixa produção, se tornaram extremamente capazes de produzir, né? Tanto é que não faz tanto tempo assim, né? Mas a nossa região aqui era muito mais gado, né? A criação extensiva aí do que lavoura, né? Sim. A gente viajava pelas estradas aí, você via muito mais gado do que plantação. Hoje já é bem ao contrário disso. Bem ao contrário. Né? Inclusive a integração lavoura-pecuária tem sido também um pilar. Agora tá bem forte isso, né? Em algumas regiões. E é uma coisa que a Embrapa, a nossa unidade, tem uma área lá que acho que está se aproximando dos 30 anos de implantação. Então, há quase 30 anos, foi montada uma área dentro, né, de avaliação de longo período, né, e que o objetivo era mostrar quais são os efeitos ao longo dos anos de se ter uma área dessa. Aqui dentro da unidade? Dentro da unidade. Aqui, se não me engano, tem 400 hectares. São 400 hectares aqui dentro. Dentro dessa unidade foi criada essa área para fazer esse acompanhamento. Exato. Isso tem quase 30 anos. E fora a estação também, né? A estação aqui, nós temos uma estação meteorológica que são mais de 40 anos de dados armazenados, mostrando o histórico todo dessa... Que bacana, foi bom você falar um pouco da estação. Vamos detalhar o que é essa estação meteorológica, que muita gente acha que ela faz previsão. Sim. E que, na verdade, não. Não. A estação Embrapa Agropecuária Oeste, ela não faz previsão do tempo. Ela acompanha e monitora e registra em tempo real. Exato. Explica para a turma aí. Exato. Então, são 40 anos de história. Então, justamente por causa desses 40 anos, as pessoas acreditam que a gente faz previsão. Mas o que acontece? Pautado no histórico dos 40 anos,
você acaba tendo uma ideia do que pode acontecer. Sim, sim. Né? Então, é lógico que foge nem sempre. Hoje é 18 de julho. Se você pegar o histórico de 18 de julho, você vai ver lá, 80% das vezes fez frio. Isso não vai garantir que no próximo frio. De 18 vai ter frio, mas tem uma chance grande. Né? Então, são as probabilidades. Né? E eu falo que às vezes é engraçado, porque às vezes as pessoas do urbano, então, quando se montou aquilo, estava se preocupando. A ideia era a gente fornecer informação para o rural. Mas o urbano hoje usa muito, muito. Muito. Inclusive, aproveitar o momento aqui para fazer... O pesquisador me falou isso. Como que é o nome do... O Ricardo Fitz. Isso. Ele estava comentando comigo outro dia que eu estava lá na Embrapa, porque ele falou exatamente isso, que muita gente na cidade acaba se beneficiando desses dados, né, até mais do que o próprio produtor rural. Eu mesmo tenho instalado o aplicativo aqui no meu celular que eu monitoro, eu acompanho. É importante aproveitar o momento aqui e chamar as pessoas. Hoje nós temos aí para o Android e para o iOS, as duas versões estão disponibilizadas. É Guia Clima, se você entrar na lojinha lá dos aplicativos, você tem é só procurar Guia Clima, que ele traz a informação de Dourados. São duas estações em Dourados, uma na Embrapa, que é a mais antiga, com mais de 40 anos, uma na UFGD, na universidade, fruto de uma parceria recente. Ela deve estar, acho que uns 2 ou 3 anos já coletando esses dados, disponibilizando. Rio Brilhante e Iviema, e já estamos em conversas para a gente estar instalando outras estações em pontos estratégicos do estado, visando municiar as pessoas em relação a essas informações meteorológicas. E principalmente, só para... Claro. A grande vantagem que a gente vê é a facilidade de interagir. Então, você mesmo falou que tem. Eu acredito que essa facilidade de você abrir o aplicativo, você tem as informações muito fáceis. Na hora. Na hora. E sem muito esforço. Você não tem que ficar procurando a informação. Exatamente. Ela está disponível. Eu quero fazer um parênteses aqui também, nesse sentido, Harley, que é muito importante a gente comunicar isso também para as pessoas que vão baixar o aplicativo e conhecer, que, por exemplo, para que serve essa informação, já que ela é em tempo real, não é uma previsão do que vai acontecer amanhã, semana que vem e tudo mais. A ideia é que, por exemplo, você tem ali o acompanhamento, a mensuração da temperatura, da velocidade do vento, né, da precipitação, da umidade e tudo mais. Insolação, número de horas de luz. Então tem várias informações em tempo real ali que o produtor rural pode usar. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, ele vai fazer uma aplicação de defensivo na lavoura, lá com autopropelido, ou até quem usa drone, por exemplo. Então ele precisa acompanhar para ver a velocidade do vento, para saber a estratégia que ele vai usar no equipamento dele, na regulagem do equipamento dele ali em tempo real. Porque passou 2, 3 horas do dia ali, já muda. Exato. Então é muito bom e muito usual para o produtor rural, principalmente, usar esse tipo de informação. Sim. Né? Essas informações também são muito importantes, que elas subsidiam o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Isso ajuda, essas informações ajudam a refinar as informações referentes ao estado, à nossa região. Então, esses dados refinam as informações referentes à nossa região. Isso ajuda muito, sabe? Isso, pegando um gancho que você está falando, tem uma outra informação que é importante que a gente não pode esquecer. Se você pegar... Você consegue mudar no aplicativo qual estação que você está acompanhando, né? Isso. Você coloca lá na Embrapa, tá lá 18 graus. Se você colocar a estação da UFGD, já vai estar diferente a temperatura, inclusive. E não está errada a mensuração. Deixar isso claro para a população que não está... tá medindo errado por ser perto e tal. Tá. Não é diferente mesmo. Dá diferença de temperatura, é impressionante como que dá. A UFGD é fria. É igual bem mais fria. Rio Brilhante, Viema, você fala, tá perto, é tudo igual. Não. E não é. Não é. Dá diferenças significativas de uma região para outra. E não é o aplicativo que está errado. Não Deixar isso bem claro para tudo funcionando. E o pessoal lá tem um cuidado, né, muito preocupado em relação a ter uma série de padrão que deve ser seguido, protocolo. Então, eles seguem à risca isso aí. Inclusive, na própria escolha dos parceiros onde vai instalar essas estações, tudo isso é levado em consideração. Que legal. Então, aí fica a dica, né, para a turma que está acompanhando,
Baixa aí Baixa aí. o aplicativo Guia Clima, e também acho que dá para usar no próprio computador ali online. Também tem. Dá para usar também. Também tem. Mas para quem gosta da informação real, palpável ali, né, já baixa o aplicativo aí e já começa a acompanhar. Agora na página, eu não sei se no aplicativo a gente consegue fazer isso. É uma curiosidade que eu tô e acabei não perguntando, mas pela página, acessando pela página, uma das informações que a gente conseguia observar de onde era esse acesso. Né? Então a gente estava conversando mais cedo, falando sobre quem é o perfil, de onde vem. Então, uma das coisas que a gente vê é muito acesso estrangeiro. Olha aí. Então, tem muito americano, muito chinês. Então, é a época de plantio, durante a safra, eles vão acompanhando para saber o que está acontecendo aqui. Se a gente vai ter perca ou não. Né? De safra, olha que interessante. Então, a gente tem muito acesso, você vê que eles estão acompanhando. Igual, assim, né? como a gente monitora lá também. Monitora lá, né? Então, você vê que ele vem especificamente porque ele sabe que a região de Dourados é uma região produtora, né? Então ele mensura através dessa Você sabe me dessa dizer, estação. Se tem outras estações dessa em outras unidades da Embrapa no Brasil afora aí, ou só aqui em Dourados? Cara, o que nós estamos tentando, eu falei da parceria. Aí você pode até falar, mas o Unimet não faz isso? Né? Mas o que a gente busca com essa? Primeiro, a gente subsidia localmente, e até por causa do zoneamento também, e ele subsidia uma série de trabalhos que estão desenvolvidos dentro da própria unidade. Mas uma das coisas que a gente observa é que existem estações de várias instituições. Então, esses dias mesmo eu conversava num grupo que eu participo, e ele falou, olha, tem uma estação que vai ser montada, tal, tem uma estação lá no Pantanal, e o que eu vejo, talvez você seja testemunha disso, você já citou aí, da facilidade de acesso. Então, o que a gente está tentando fazer é não só colocar novas estações, mas também trazer as instituições para que insira essas informações dentro do nosso módulo. Compartilhamento de informação. E justamente porque ele é de fácil acesso, de fácil compreensão, né? Está pronto. Então, às vezes, a pessoa tem, ou a instituição tem uma estação, tem uma, duas estações, mas é de uma leitura, às vezes, bem complicada de fazer. E por que não a gente somar, né, os esforços e disponibilizar isso de uma forma muito bem organizada, de fácil leitura, livre, né? Então, eu até aproveito também o momento para chamar essas instituições para que a gente possa conversar e buscar uma forma da gente estar igual foi feito com a UFGD. A UFGD foi um exemplo, né? A instituição, ela poderia ter a estação dela, no sistema dela, eles entenderam. Nós somos instituições públicas, estamos querendo o mesmo objetivo, levar informação, disponibilizar dados e informação. A Embrapa está com um sistema pronto de disponibilizar. É parceria. Então, todo mundo que é parceiro, e é importante falar, a UFGD, nesse sistema do Guia Clima, é nosso parceiro. Então, a gente tem que, como eu falei no início, a história da Embrapa se mistura com os parceiros. Lógico que a gente acaba falando, é aniversário da Embrapa, tal, né? Reforça, eu sou empregado da Embrapa, mas a gente não pode esquecer dos parceiros e citar. Eu falo que quando a gente for bater a foto, todo mundo tem que aparecer. Se na hora de aparecer na foto eu falo, não, só eu que vou aparecer, aí isso não é parceria. É verdade. Né? Então, assim, porque as parcerias que fazem com que a gente solucione os problemas, que a gente busque alternativas que, às vezes, e discuta de forma que vá dirimir alguma possibilidade de erro. Sim. Então, a gente está discutindo aqui, você levanta uma situação que eu falava, poxa, eu não tinha pensado nisso. E é assim que a gente, né, exime e diminui a possibilidade de estar errando. O erro é humano, mas quando a gente conversa, quando a gente tem bons parceiros, as chances de erro são menores. E a possibilidade de você ofertar uma tecnologia que realmente vai agregar, com certeza, há um incremento enorme, né, em relação a isso. É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco também, né? E sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, os parceiros, eles têm o seu valor,
e grande, Grande. né? Então, eles contribuem com a gente contribui com eles e todo mundo cresce junto, sem dúvida nenhuma. Acho que esse é o grande propósito, né? Essa parceria, inclusive, do podcast com a Embrapa é justamente para isso, né? A Exatamente. gente levar a informação do que é produzido na Embrapa, de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de uma forma leve, descontraída, tranquila, para que as pessoas compreendam o que é a Embrapa e o que a Embrapa faz, né? Esse é o Isso. nosso propósito aqui. Então, é uma parceria que dá resultado. Dá resultado. Sem dúvida nenhuma. E eu estava falando, a nossa unidade é uma unidade ecorregional. E dentro das nossas competências, nós não temos todas as competências, mas são 43 unidades espalhadas pelo Brasil. É bastante. Então, muitas das vezes, nós não temos essa competência, mas nós podemos direcionar para alguém que seja competente nesse assunto. Uhum. Ou mesmo para outra instituição. Né? Muitas das vezes a pessoa chega, liga e fala assim, eu estou com um problema aqui no meu pé de quiabo. Não temos quiabo lá. O quiabo, como mineiro, eu gosto de quiabo com frango. Né? Então, é a minha grande especialidade do quiabo. Mas nós não temos a competência, mas sabemos indicar. Né? Sabemos indicar o parceiro. Às vezes o parceiro está aqui em Dourados, às vezes está ali em Campo Grande, às vezes está lá em Brasília, na Embrapa Hortaliça. Uhum. Mas eu acho que qual é o grande ganho? É a habilidade de poder conversar com esse produtor e falar, olha, nós não temos essa informação, mas qual que é o problema do senhor? Não é só falar assim, olha, Fábio, o senhor está com problema com quiabo? Eu não trabalho com quiabo. Vai procurar Não, outro. vai procurar outro. Não, vai dar certo. Qual que é o problema do senhor? O que está acontecendo? Qual a sua dor, né? Como é que tá? O que é? Aonde que o senhor está plantando? Tá, deixa eu... Enquanto às vezes nós estamos conversando, eu estou procurando um especialista ali e às vezes fala assim, cara, o que foi que está acontecendo aí? Você fala, rapaz, está perguntando de quiabo. Às vezes você for um plantador de quiabo, já aconteceu. O cara, ele conhece do assunto por outras experiências. Ele fala, rapaz, tem um colega meu que eu trabalhei com ele, que ele é o cara do quiabo. Peraí, pede para ligar lá. Uhum. Ou isso quando a gente não liga. Uhum. Né? Então, assim, também falamos isso antes, quando a gente quer conversar, tudo se resolve. Sem dúvida nenhuma. Né? A gente encontra meios, né, para isso. É. E assunto é o que não falta. No assunto é o que não falta. E essa disponibilidade de falar, eu não sei, mas eu vou ver. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então, eu acho que no final da história, eu te ajudei. Essa é a ideia. É essa a ideia. Então, acho que é isso que nós, enquanto instituições, enquanto pessoas, temos que buscar. Como é que eu posso te ajudar? Né? A Agropecuária Oeste, eu não sabia. Na verdade, eu tinha uma dúvida, essa dúvida, né? Eu não sabia por que a unidade daqui levava esse nome. Eu sabia que tinha o gado de corte, né, hortaliça e tal, mas eu não tinha essa informação do porquê que aqui não era especificamente em alguma cultura. Uma cultura. Né? Você explicou, então, que existem outras unidades também que ela é mais, vamos usar um termo assim, posso estar errado, genérico para a região. Isso. Porque nós temos os pesquisadores e temos as nossas pesquisas. Só que nós temos uma coisa que é fantástica, que a Embrapa vai desenvolver uma tecnologia, mas aquela tecnologia está desenvolvida, mas ela não está validada para as diferentes situações. Uhum. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma equipe hoje que trabalha com cana. A cana veio para o estado, cresceu de uma forma muito rápida, né? E com um modelo vindo de São Paulo. A nossa equipe, ao longo do processo, né, olha, a cana está crescendo, tem condição, a unidade trouxe especialistas na área, alguns passaram a se dedicar à cultura. Eu mesmo, eu sou entomologista de formação, eu comecei a trabalhar com a parte de controle biológico na cana, a pedido, inclusive, da Biosul em determinado momento. Uhum. E a gente foi buscar uma informação que o controle biológico no estado não estava sendo eficiente e que estava sendo utilizado, o nível de utilização estava caindo. Isso é pesquisa? Acaba sendo, porque naquele momento a primeira pergunta foi, por quê? Uhum.
Aí eu entrei dentro de um carro e fui fazer várias visitas em várias usinas que utilizavam o inimigo natural. E dentro desse processo de acompanhar, então eu entrava, as atividades começavam 5, 6 horas da manhã, a hora que ele botava o pé na lida, eu estava do lado dele. E falava, o que você não? Eu falei, toca o seu caminho, estou só te observando. E dentro do processo, eu fui identificando como era feito. E vi, ao final de todas aquelas observações, quais eram os pontos que a gente entendia que poderiam ser melhorados, né? Então, em determinado momento, eu falei assim, você almoça sempre no mesmo restaurante? O cara falou assim, o que isso tem a ver com controle biológico? Eu falei assim, você almoça fora? Almoço. Você já teve curiosidade de visitar a cozinha do seu laboratório, do seu restaurante? Para você saber o que você está comendo? Aí tem gente que fala, é um restaurante que eu conheço. Nossa, você precisa da cozinha. Eu falei assim, pois é, você conhece o laboratório que te fornece o inimigo natural? Uhum. Só para você chegar lá e olhar e falar, nossa, né? Se lá não está legal, provavelmente você está tendo um inimigo natural que ele não tem um desempenho que deveria ter. Não tem eficiência. Né? Não tem eficiência. E aí foi uma resposta extremamente positiva, inclusive com usinas de outros estados acessando esse material. Então, é uma resposta. Você fala, isso não foi uma pesquisa. Cara, isso deu resposta, isso solucionou, né? Trouxe ganho, entendimento para a pessoa falar, poxa, verdade. Né? Então, às vezes, a nossa unidade faz ações tipo essa, de estar resolvendo um problema, um gargalo, que às vezes pode ser considerado até simples, mas resolveu. E trazendo tecnologias, validando para a região. Então, quais são as melhores dentro do processo hoje? Se você desenvolve um material, aí fala, vamos plantar esse material aqui no estado. A primeira coisa tem que ser validado para o estado. Isso vai bem aqui? Será que o material que é plantado no norte, no nordeste, no sul, ele tem o mesmo desempenho aqui? Será que a gente não pode desenvolver um material específico? Então, vou te dar um exemplo. Mandioca. Nós temos mandioca, quem coordena o projeto, né, o desenvolvimento de mandioca no país tem uma unidade Embrapa Mandioca e Fruticultura. Uhum. Parte do material ele é adaptado e desenvolvido para as condições diferentes do Brasil inteiro. E nossa unidade trabalha dentro desse contexto. Então, hoje a Embrapa tem uma série de materiais que são específicos para essa região centro-sul. E hoje são materiais, inclusive, que a gente chama de mesa, né? Que é aquela que a gente passa a se acostumar e fica mal acostumado, que é amarelinha, né? Macia e tal. E tem a industrial. Então, hoje é uma demanda muito grande por esses materiais. Inclusive, algumas empresas já têm dentro dos seus cooperados esse material inserido, sendo hoje exportado para outras regiões do Brasil, que é um material que foi desenvolvido aqui e que está sendo plantado por inúmeros produtores, pequenos produtores, e isso é transformado no outro material, tipo tapioca, polvilho, e está indo para o Brasil e, quiçá, para o mundo. Né? Então, você vê essa diversidade e a importância da unidade ecorregional dentro desse sistema. Ela disponibiliza tecnologias adaptadas para a região. E uma coisa que me chama a atenção, me corrija se eu estiver errado, que eu gosto bastante da Embrapa é que, vou dar um exemplo aqui, voltando ao exemplo da cana, você estava dizendo. Um produtor lá, ou uma usina, alguém trouxe uma dor para você, um problema ali que ele estava vivendo, em algum momento vocês desenvolveram uma pesquisa em cima daquele problema, encontraram soluções, possibilidades, e aquilo foi passado para essa pessoa que te procurou. Mas ela não para aí. A Embrapa ela não trabalha especificamente para uma única pessoa. Uhum. Ela é para o social, né? Para o contexto ali. Contexto. E não aí, é específico. Aquilo ali, aquela dor, pode ser do vizinho, ela pode ser reflete para uma região. Exatamente. Né? E aí o que eu queria chegar é que, por exemplo, da cana, temos o Cana MS. Um evento muito bem organizado, com 4 edições por ano,
que é realizado aqui na Agropecuária Oeste, justamente para disseminar essas informações de pesquisa desenvolvida aqui e em outros lugares também, né? Que é o que eu estou dizendo, porque eu pude vivenciar, e né, o podcast AgroCiência está fazendo a cobertura desse evento, né, nessas edições, né? Nós tivemos a grata satisfação de ser convidado a fazer a cobertura e participar desse evento. Então, já tivemos 2 edições esse ano, agora dia 10 de agosto temos outra. 10 de agosto. E é justamente para isso, né, Arley, para transmitir esse conhecimento, essa informação que vocês criaram, desenvolveram num laboratório ou a campo em algum momento, que foi a dor de alguém que trouxe, para outras pessoas também se beneficiarem do resultado daquela pesquisa. Então, essa é a cara da Embrapa, né? É isso que enche os olhos, nos enche de orgulho, inclusive, né? Eu até estava falando outro dia sobre isso, que nós brasileiros devemos ter muito orgulho do trabalho da Embrapa, porque nós só somos o celeiro do mundo hoje por conta da Embrapa, né? E lógico, de tudo que o produtor rural fez para que nós chegássemos a isso hoje. A Embrapa ela tem uma grande contribuição nesse sentido. Então existem eventos como esse, como o CAN-MS, onde são transferidas essas informações, né, que a gente chama de transferência de tecnologia. Sim, né, para produtores, indústrias, empresas, pessoas que estão produzindo. Além da cana, existem outros eventos nesse segmento que a Embrapa desenvolve? Vamos pegar a nossa região aqui que está mais perto. Tá, mas só ainda continuar na cana, só para finalizar esse assunto. Sim. Nós participamos esse ano do Expo Canas. Sim, ali em Nova Alvorada. Nova Alvorada. Nossa, eu fiquei morrendo de vontade de ir lá, não consegui, mas ano que vem eu vou. Nós vamos estar lá. E todo mundo lá botou variedade de cana, equipamento voltado para cana, tudo era voltado para cana. Sim. E nós temos uma área experimental lá. Se você fosse lá, você ia falar, mas o evento não chama Expo Canas? E não tem um pé de cana. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma fala lá e eu falei assim, convido todos para irem na nossa área, para conhecer nossos trabalhos estão sendo desenvolvidos. Sim. E apesar da gente estar na Expo Canas, esse ano, se vocês forem lá, vocês vão ver um pé de cana. Aí fez um silêncio, ficou todo mundo olhando assim, né? Eu falei assim, sabe por quê? Porque esse ano nós estamos com a equipe construindo o perfil do solo. A equipe chegou, montou, né, uma diversidade de plantas que podem ser utilizadas para contribuir não só na construção física, química e biológica do solo. Né? Então, você está estruturando aquele solo, a maioria dos solos daquele entorno são solos arenosos. Então, se você faz a utilização de plantas de cobertura, né? Então você contribui trazendo um material, o sistema radicular dessas plantas contribui arranjando, né? E dando formato, né? a essa estrutura, você consegue contribuir numa maior estruturação e com isso você consegue não só ter ganhos químicos com vários nutrientes que essas plantas estão contribuindo, mas com a estrutura física, que vai contribuir para que a água da chuva possa infiltrar e ter uma melhor utilização. Absorção daquela E que durante a época que tem a menor condição, uma piora em relação à condição climática em termos de pluviosidade, que ela tenha a condição que uma evapotranspiração seja menor, porque você tem uma proteção desse solo. Então, esse ano, eu falei assim, esse ano nós estamos construindo esse perfil. O ano que vem vocês estão convidados a voltarem aqui e lá vocês vão ver cana. Cana de verdade. Cana de verdade. E, inclusive com a ideia que nós falamos assim, aqui plantou crotalária, aqui tem um misto, aqui tem isso, aqui tem vários arranjos. Então, ano que vem, ele vai plantar esses arranjos novamente e você vai poder chegar e ver a cana e falar, essa cana veio daquele arranjo, essa aqui foi feita com aquela planta. Será que dá diferença? Então, vai estar aos seus olhos a oportunidade de estar vendo isso. É de fato uma área experimental. É uma área experimental. Né? A campo está ali e todo ano no evento você vai ter essa oportunidade de estar visualizando isso. E porque a cana é uma cultura que, quanto mais tempo ela ficar
no solo, né? Então, quando você faz isso, você tem uma chance de chegar no 5º corte, no 6º corte, quiçá no 7º. Às vezes, numa situação que você não construiu esse perfil, talvez no 3º, 4º ano você vai ter que fazer uma reforma. Né? Então, isso você tem um ganho operacional, um ganho ambiental muito grande. É porque o manejo, né, e o planejamento dessa cultura, ela não começa só na hora do plantio ali. Sim. Então, tudo isso que vocês estão fazendo é justamente um preparo de onde você vai colocar aquilo ali. Né? Faz muito sentido para mim isso. Né? Você preparar a cama ali para receber, né, aquela muda, né? E isso que você estava falando, das questões físicas, químicas e biológicas do solo, a gente já teve alguns episódios anteriores, que eu aprendi que é solo, não é terra. Você preparar aquele solo para receber aquela semente ou aquela muda, enfim, é muito... É óbvio, né? Chega a ser óbvio o negócio, faz parte do planejamento daquela cultura. Não é só chegar lá e colocar e ver o que dá. Né? Então, realmente faz muito sentido e tem que ser feito isso mesmo, né? E com certeza no próximo ano, inclusive eu estava vendo, agora eu já estou acompanhando as redes sociais lá do evento, já estão desde agora mexendo, trabalhando, preparando tudo já lá para o evento que vai ser no começo do ano que vem. Atividade está intensa já, o pessoal está indo direto, já está fazendo uma série de atividades lá para... Ano que vem vai ter cana. É um baita de um evento que eu quero ir ano que vem, sim. Nós vamos estar lá, o podcast Agrociência vai estar lá fazendo a cobertura, sem dúvida nenhuma. Legal. Vamos lá, sim. Mas vamos lá. Tá. E em relação a outras atividades, além da gente participar de outros, né, de eventos de outras instituições, nós temos um evento que ocorre de 2 em 2 anos, que esse é voltado especificamente e foi elaborado com muito carinho e é voltado para a agricultura familiar. Esse eu já fui. Né? Mais de uma vez. Mais de uma vez? Gosto bastante então, você teve a percepção que uma das coisas que nós fizemos, né, na última edição foi o seguinte: esse era um evento que ocorria dentro da Embrapa. Sempre foi dentro da Embrapa. E no último ano, fruto de uma parceria, então quando a gente vai falar sobre a Tecnofan, são inúmeros os parceiros, né? Muito. E se não fossem os parceiros, esse ano eu te garanto que você viu, você teve a percepção do tanto que ele cresceu. Mas essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Né? Dá oportunidades. Dá oportunidade. E eu falo assim, o evento é para eles, não é para nós. Isso. O evento é para eles. Quanto mais gente, quanto mais instituições estiverem lá, quanto mais parceiros nós tivermos, mais condição de ofertar tecnologias que possam contribuir com a agricultura familiar, nós teremos. Então, esse evento é de suma importância. E, ao mesmo tempo, quando se fala de agricultura familiar, porque muitas das pessoas vinculam a agricultura familiar com um módulo, né? Existe um padrão, né? De falar tantos módulos, tantos hectares e tal. Eu falo, olha, esse evento é para a agricultura familiar, seja ela rural ou urbana. Porque você pode morar num apartamento e ser um produtorzinho, ter uma plantação de tomate, uma plantação de alface, e quer ir lá descobrir e falar, eu estou querendo plantar. Tem muito horta urbana. Tem coisas hoje sendo disponibilizadas. Nós tivemos no Hortitec recentemente, que é um tremendo, baita de um evento. Nós fomos lá, conseguimos, primeiro, aprender muito, ver muita coisa diferente e inclusive convencer novos parceiros para vir para cá, disponibilizar tecnologia. Falou assim, você sabia que lá em Mato Grosso do Sul tem isso, nós fazemos esse evento vem crescendo. Não sabia. Pô, eu falei, a gente anda praticamente com um vídeo do evento para mostrar a dimensão, como é que tem sido, né? Então, isso tem atraído. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que o ano que vem esse evento vai ficar ainda maior, e daqui a 2 anos maior ainda. Então, uma das coisas que nós fizemos foi uma parceria com o Sindicato Rural e nós levamos o evento para dentro da área da exposição, da Expo Agro, né? Está previsto para quando? Abril de 2024. Estamos só ajeitando a data lá para não bater com outros eventos, mas já está... É importante a gente reforçar aqui, Harley, que há um paradigma muito grande que precisa ser quebrado, até pelos próprios produtores, de que a agricultura familiar, o produtor rural, não pode ter tecnologia.
E muito pelo contrário, esse sim é que tem que ter tecnologia para produzir com quantidade, com qualidade, em áreas menores, com baixa disponibilidade de mão de obra, porque vai usar a mão de obra familiar, às vezes a pai, a mãe, um filho, né, um parente ali e tal. Então, é justamente esse objeto, ou esse objetivo, que é levar informação e conhecimento e tecnologia, acima de tudo, para a agricultura familiar, que precisa, sim, se desenvolver cada vez mais e produzir alimento com qualidade. Perfeito. Não é mesmo? Isso. A Tecnofan está aí para isso. Está aí para isso. Eu acho que hoje mesmo a gente conversou sobre isso. Nós recebemos hoje lá em Embrapa o novo secretário da Agricultura de Dourados. E nós falamos sobre a Tecnofan. A Tecnofan é um espaço. Então, na última edição, nós tivemos uma empresa de drone, né, com drones gigantes lá, inclusive faturou muito. Ele conseguiu fazer grandes negócios dentro da Tecnofan. Olha aí. Né? E uma pessoa perguntou para mim: para que vocês estão botando drone aqui? Quando que alguém vai ter condição de comprar um drone desse? Eu falei: mas quem precisa comprar um drone desse? Tá vendo ali, ó? Tá vendo aquelas duas moças ali, ó? Elas têm uma empresa que elas utilizam o drone para fazer pulverização, para fazer adubação, ele faz fazer captura de imagem. Uhum. Então, você não precisa comprar o drone. Você contrata o serviço. Presta serviço. Né? Essas duas moças viram uma oportunidade de negócio, né? E estão desenvolvendo, a empresa está... Então, você não precisa ter. Agora, a tecnologia viabiliza. Você tem que pelo menos conhecer, né? saber que existe. E viabiliza. Ah, mas eu sou muito pequena. Pois é, mas a maioria dos assentamentos, por exemplo, tem uma associação por trás, uma cooperativa por trás. Você até pode contratar individualmente, mas você contratando em grupo, você inclusive consegue um preço melhor, né? E tem a tecnologia disponibilizada. Você vai fazer a adubação de uma única vez, num tempo muito mais rápido. Então, a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor. Então, de onde que o senhor acha, por que não pode usar? Não tinha pensado nisso. Então, ou seja... São esses paradigmas que eu estava dizendo que a gente precisa quebrar. Não é porque é agricultura familiar que ela não pode, não deve utilizar a tecnologia que está aí disponível no campo. Perfeito. Claro que está cada vez mais acessível. O drone, que há pouquíssimo tempo atrás era uma grande novidade, né? Um bicho de 7 cabeças, agora não. Agora você está andando aí na beira da estrada, você está vendo um drone voando ali do seu lado, que antigamente a gente via um avião, já ficava assim, né? Agora não, você vê um drone. Inclusive agora, essa semana, a gente vai ter um convidado aqui, né? O Amaro, justamente o Everton Amaro, para falar sobre a utilização de drones na agricultura. Que legal. E a gente vai evidenciar na agricultura familiar, por que não? As possibilidades de se usar isso daí. Tremendas possibilidades. Porque também conversávamos hoje que, assim, quando fala em agricultura familiar, pode-se dar a sensação que tem mão de obra sobrando. Não. Pois é, não é. Não é. Inclusive, que não é geral, as famílias estão diminuindo. É verdade. Né? Eu tenho um filho. Estão indo para a cidade, os filhos estão indo para a cidade buscando outras oportunidades. Eu sou uma prova viva, né? Meus pais têm propriedade e eu tô aqui na cidade, né? Aí. Muito provavelmente não vou tocar a propriedade rural deles que ficou lá. Mas é isso, né? Tá diminuindo cada vez mais. Tá diminuindo. E outra coisa, mesmo que diminuta, ele tem que se identificar com aquilo que ele vai fazer. Eu sou produtor da agricultura familiar. Então, quando você chega na Tecnofan, e você vê um evento voltado para você e com tecnologias, né, disponíveis, inclusive com um drone, exatamente, é o sentimento de pertencimento. Exatamente. Né? Que eu posso, né? Essa pessoa, quando ela falou, vê lá se eu vou conseguir comprar um drone. Quando naquela conversa, ele entendeu que ele não precisava. É isso. Que ele poderia usar até aquela tecnologia. Mas sem precisar comprar. Né? Sem precisar comprar. Vou dar um outro exemplo que eu vi numa visita em uma das edições da Tecnofan, sem ser na última, acho que foi na penúltima, que ainda foi lá na Embrapa.
Aí já pegando um exemplo de uma pesquisadora, né? Oi? Você vai ter que cortar. Algum tá com um problema no microfone. Dá uma mexida embaixo. Acho que é esse aqui. Tá com chiado, né? Dá uma olhada aí. Parou. Parou, né? Eu acho que eu já tinha percebido isso daí uma outra vez. Beleza, vou voltar aqui. Vou pegar um exemplo até da própria Embrapa, de uma outra edição que eu vivi na Tecnofan, que foi a produção de hortaliças consorciada com a produção de peixes, né? Que é a... Me fugiu o nome agora. A hidroponia, né? Hidroponia com peixes. É algo possível, né? Aquaponia, exatamente. É hidroponia com peixe, aí dá aquaponia. Isso, exato. Exatamente. Tem uma pesquisadora lá da Embrapa, que me fugiu o nome dela agora também. Esqueci o nome. Não foi o Luiz Inouye, não. Junto com o Luiz Inouye e com a professora, a pesquisadora lá. Tá. Eles estavam oferecendo, né, aquela tecnologia, aquela novidade que é super importante e usual para a agricultura familiar, né? Tá aproveitando essa oportunidade. O produtor ele não tem uma área disponível para um tanque grande, né? Um tanque rede, talvez, um açude. Ele vai produzir em caixas ali, por que não, junto com uma hortaliça, no qual ele pode estar consumindo ambos os produtos e também o excedente comercializando na cidade. Olha que oportunidade dele. E pode ser em pequeno espaço. Exato. E é o que a gente chama, né, a atenção que a Embrapa está produzindo essa tecnologia, desenvolvendo, na verdade, cada vez mais possibilidades de viabilizar esses projetos, né, e entregar para uma agricultura familiar, que é algo que não é tão novo assim, mas que em alguns momentos estão distantes da realidade daquele público, né? Nos assentamentos rurais, né, que acho que não é possível. Agora temos professora ali da Juliana Carrijo, Márcia Russo, são professoras ali da UFGD que já levam lá para o assentamento Itamaraty esse projeto, que é muito legal, né? Projetos como esse, em parceria com da própria UFGD com a Embrapa, que fortalecem cada vez mais a agricultura familiar, que eu acho que é fantástico, importantíssimo. Da Embrapa você está falando, a pesquisadora é a Tarsila. Tarsila. Tá, porque eu achei que fosse alguma professora. Não, a pesquisadora, a Tarsila, acho que junto com o Luiz Inouye, né? Luiz Inouye. Isso. Né? Exatamente. Eles dois que E hoje nós temos mais um, que é o Laurindo também. O Laurindo veio do Nordeste e participou no Nordeste, inclusive, trabalhando muito dentro de um projeto que chama Sisteminha, que é uma produção de peixe, e essa produção de peixe dentro de um sistema extremamente simples. É como se fosse um tanque, né? Não é elevado. Você constrói uma estrutura muito simples, num custo muito módico, e isso começa a produzir peixes. A partir dessa produção de peixe, ele pode vir a criar, aumentar e passar a produzir hortaliças, depois ele pode também criar frangos, ele vai aumentando e diversificando a produção. É uma espécie de uma mandala? É como se fosse algo nesse sentido, mas começa tudo pela criação de peixe. E só o peixe ele já te dá não só a possibilidade de segurança alimentar, né, mas se torna quase como uma coisa assim, você está produzindo. Né? Então aquilo ali te fornece alimento, mas também pode te fornecer uma possibilidade de capitalizar. De renda. Né? Então, esse pesquisador, fruto de uma parceria com o governo de estado e com a POMES, nós vamos montar algumas estruturas para mostrar a tecnologia, né? Para instigar as pessoas a fazer essa atividade. Então, o que você falou é passar a tecnologia. E nem sempre passar a tecnologia é fácil. E aí, mais uma vez, eu reforço a parceria. Você falou da professora Juliana. Esses dias não, porque os dias estão passando muito rápido, né? Tá meio assustador. Mas nós a convidamos para ir na Embrapa falar sobre o projeto, que ela muito bem toca, né? E coordena. Então, o CDR, né? Foi fantástica a experiência. Centro de Desenvolvimento Rural do Itamaraty. Ela veio, inclusive, aqui no podcast falar do projeto. Foi fantástico, cara. Muito e assim, resumidamente, ela falou assim, né? Às vezes nós temos a tecnologia e a gente se pergunta por que essa tecnologia não está sendo inserida? Por que
Nós chegamos, fizemos uma ação de transferência de tecnologia, Uhum. e por que só 20% assimilou isso? Então, a competência e o trabalho que ela faz, nós não temos na nossa unidade. Então, a parceria é de Exato. fundamental importância, porque ela mesmo cita, fala, nós vamos transferir uma tecnologia e identificamos que dentro do assentamento, apesar de ser um assentamento, está todo mundo ali há muitos anos, mas que eles têm, cada um tem sua história, né? Então, eu ainda brinquei, falei assim, pô, tinha gremista, colorado, tem que falar do meu Cruzeiro também, cruzeirense, o outro que tinha alguns familiares paraguaios e tal. Quando você faz repassa uma tecnologia, cada um tem uma facilidade e um poder de estar interpretando o que você está falando. Uhum. Então, a gente tem que entender como passar a tecnologia. A linguagem. A né? linguagem. Então, esse trabalho que eles têm feito é fantástico. E nós estamos nos unindo a esse projeto justamente nesse sentido. Nós temos uma tecnologia, o próprio sisteminha vai ser repassado. Vai estar disponível na Tecnofan? Provavelmente. Olha aí, é uma oportunidade de lá conhecer. Nós temos a equipe para trabalhar isso e tivemos a sorte de estar trazendo o pesquisador que fez parte da construção do sisteminha e teve a possibilidade de estar transferindo, inserindo em diversas regiões no Nordeste que ele trabalhava. Então, assim, é uma construção e, principalmente, sentir que a gente está podendo contribuir com o sistema e, às vezes, contribuindo para que a pessoa tenha algo que vai diferenciar a vida dele, é de fundamental importância. Isso traz satisfação no que você faz, né? Uhum. Você falar, pô, pude fazer algo que contribuiu para que essa pessoa conseguisse dar uma alavancada na vida, né? Dar um direcionamento. Então, tudo que a gente está falando desde o início é o inspirar. Isso. A inspiração passa por vários caminhos, né? Mas a gente falou, você pode inspirar uma pessoa a ser um pesquisador, um professor, um extensionista, mas também pode inspirar alguém e falar assim, quero ser produtor. E vai se inserir dentro de um sistema, né, aprender sobre o sistema. Então, a gente vê os casos, tem gente que vendeu tudo que tinha e virou produtor, sem experiência nenhuma. Mas só que ele não tinha experiência na agricultura, mas ele tinha uma experiência de negócio, né? Tinha uma experiência de relacionamento, tinha uma experiência da conversa, e isso contribui para ele, inclusive, fazer ou ter um produto diferenciado e atingindo um público específico que ele consegue até agregar valor. Então, isso é maravilhoso, né? Não, e outra, hoje em dia, com a ascensão da tecnologia da informação, né? Se a pessoa não sabe ou não conhece determinada cultura, atividade, precisa de alguma informação, algum detalhe, a própria Embrapa existe no seu site lá materiais, né? Sim. Disponível para que as pessoas possam baixar aquele material gratuitamente, ler aquilo numa linguagem acessível, fácil, não é científica, é feito para o produtor, se eu não estou enganado, me corrija. E sem falar na própria internet, né, Harley? Que tem aí disponível aí, é só saber procurar. Só saber procurar. Se você souber procurar e tiver uma dúvida ali, foi para a internet. Se tiver um acesso, mesmo que por um celular, você consegue tirar suas dúvidas, né? Tem muitas oportunidades, opções de tirar a dúvida. E a Embrapa, ela tem esse papel fundamental de estar alimentando cada vez mais esse calhamaço de informações, esse banco de dados necessários para que novos produtores entrem nesse mundo da produção do alimento e os antigos também, por que não? Porque quem já está inserido quer diversificar uma produtividade, né? Quer melhorar uma outra. O que você pensa, inclusive, em relação à diversificação? Você é contra, a favor? De produção? Totalmente a favor. Porque quando tudo dá certo, tudo é lindo. Né? Mas quando você tem um fator que pode afetar, e nós trabalhamos, né, o produtor
Eu falo, é um ser iluminado, né? Um ser. Porque ele se expõe demais. Corajoso. Corajoso, né? Talvez estou tentando achar a palavra que melhor o define o produtor, mas é um empreendedor de muita coragem, né? Exato. Porque ele lida, acima de tudo, com o clima. Com o clima. E ele vem. Tudo vem maravilhoso. Aí você fala: a safra desse ano vai ser maravilhosa. Dá uma geada. Uma geadinha. Ele não tem irrigação que segure, não tem nada, né? Não tem, né? Não choveu. Fala, nunca aconteceu. Pô, mas, né? Então, é uma atividade de risco. Né? Então, quando você divide isso aí, então, você tem o plantio, mas você tem o boi. Sim. Se uma coisa der, você tem o outro. Você tem o ovino. Né? Você vai diversificando. Desde muito novo, eu lembro que tinha na minha cidade uma pessoa que tinha um sítiozinho pequeno. E ele criava frango, porco, peixe, hortaliça. Aí ele tinha um cafezinho. Então, ele pegava isso tudo e abria uma lojinha. E ali ele vendia. Abastecia ele mesmo. Ele mesmo. E ele ofertava aquilo ali. Naquela época, não existia o termo gourmet, né? Mas ele estava gourmetizando, né? Porque você chegava e falava: ô, fulano, o que você tem aí? Ele falava: esse frango meu aqui é diferenciado, porque eu faço isso. Ele fazia uma propaganda daquilo ali, que ele estava fazendo algo diferenciado. Cara, isso eu lembro, eu ainda era estudante. Nós não conseguimos entender o que ele estava propondo. Olha aí. Mas ele já estava propondo. Ele já estava criando o tal do gourmet, né? Porque hoje você fala assim, a gente está falando em sistemas super modernos de produção, mas hoje tem gente que paga, inclusive, você fala assim, não, todo o meu sistema de produção de hortaliça é manual, sou eu que faço, do início ao fim. Tem gente que tem mercado para isso. Tem gente que paga isso. Você pode se tornar alguém que vai fornecer esse material. Você só tem que achar seu público. Né? Então, assim, existem nichos hoje, N nichos. Se você achar seu nicho e fornecer para esse nicho, você tem que achar esse nicho. Né? Eu lembro que eu tinha um amigo que falava assim, ele comprou um carro, eu falei, que fria, bicho. Você nunca mais vai vender esse carro. É um casamento. É um casamento. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim, botei meu carro para vender. Eu falei, boa sorte. Vendi em 24 horas no preço que eu pedi. Eu falei, como que você conseguiu essa proeza? Ele falou assim, quem gosta, do mesmo jeito que eu comprei esse carro, tem gente que gosta. Antes, você ia conseguir botar no jornal. Hoje você põe na internet, o mundo descobre isso. Sem dúvida. Então, se você gosta de SP2, você conhece o SP2, não? Rapaz. Então, SP2, se você entrar na internet e falar assim, eu sempre fui apaixonado com SP2, meu pai tinha um SP2. Você entra na internet, está lá, SP2. Você sabe que, aí você vai descobrir que tem vendendo um em Campo Grande, outro em Viema, outro ali na divisa com o estado. Aí você começa a olhar e falar, onde que está e qual que é o preço. Você começa até a barganhar com os três que estão vendendo. Eu sou apaixonado em F1000, antiga. Até 91. Depois eu já não quero saber. Tem que ser quanto mais antiga, melhor. E minha filha também já começou a gostar. Você vê, né? Tem mercado. Tem mercado para tudo. Se eu tiver um F1000, já sei para quem eu vou vender. Exatamente. Eu te ofereço, eu falei, mostro. Então, ou seja, sempre existe alguém que está procurando alguma coisa que você pode produzir. Sim. Se você fizer. Principalmente se for alimento. Precisa comer. Alimento. Exatamente. Você deixa, eu falar assim, na época de dificuldade, às vezes você deixa de comprar algumas coisas, mas o alimento você não vai abrir mão. Só precisa saber se comunicar, né, Harley? Até outro dia eu estava comentando aqui no podcast que existem sistemas para facilitar isso. Porque também tem um gargalo que é a comercialização do que é produzido lá no campo, né? Porque o produtor rural, ele consome aquilo ali, né? Não deixa de ser um ganho, ele está deixando de gastar no supermercado, ele está consumindo o que ele produz. E o excedente, se ele não comercializar, vai perder, né? Se for principalmente hortaliça. Existem hoje em dia sistemas para facilitar isso. Não sei se você já ouviu falar do... como é que é? Sistemas que sustentam a agricultura. Como é que é o nome agora? Fugiu.
é uma sigla. São pessoas que se reúnem na cidade, pagam um valor X para um produtor rural, para ele produzir, para entregar a cesta toda semana. Só que não para por aí, ele tem a oportunidade de ir visitar, sair da cidade e visitar a produção, inclusive ajudar a regar, capinar o mato, fazer a colheita, né, preparar a cesta e levar embora. Então é isso que as pessoas procuram, essa experiência, né? Restaurantes estão se especializando nisso, né? Isso. Quer a experiência. Ele não quer só ir lá comer, ele quer vivenciar. Então você chega lá, fala, olha, o tomate que você vai comer é esse aqui. Aí o cara vai lá, colhe o tomate. Carne também, bobear, né? ele faz o prato dele, né? Exato, a mão Ele de obra é ele cozinhou, aí você mesmo. pergunta, fala, mas É a experiência. eu que cozinhei, só falta o cozinheiro vir aqui e comer minha comida, né? Lembrei da sigla, é CSA, são as comunidades que sustentam a agricultura. Ah, legal. Tem espalhado pelo Brasil. Aqui em Dourados ainda não tem, eu sei que tem em Campo Grande. É muito legal, funciona muito bem, porque as pessoas que não têm o contato com esse meio pagam para isso. E às vezes pagam caro. Sim. Para ter o quê? Não só o produto, mas também a experiência de levar um filho lá no final de semana, colher. Imagina a criança arrancar uma batata, uma beterraba ali, né? Arrancar uma cenoura, lavar, consumir ali mesmo. Então, ele paga por essa experiência. Sim. Então, se você tem dificuldades, né? Cria meios para isso, cria métodos. E aquilo que você estava falando, tem público. Tem público. Né? Tem público. Eu acho que assim, não só o público, mas uma das coisas que a gente tem que instigar e incentivar é especialmente o público urbano. O Brasil é um país que tem na agricultura sua grande força, né? Então nós podemos, se você for analisar, nós passamos de importador, né, grande importador, para o celeiro do mundo, desde que nós não estejamos entregando o grão. Quanto mais nós processarmos as coisas aqui, mais valor agregado. Mais valor agregado, né? Quanto grão nós vamos ter que comprar, vender, para você comprar um carro importado? É isso né? Por que a gente... Então, dentro do celeiro, se esse é o nosso grande negócio, quanto mais a gente processar, a gente vai agregar valor no que a gente produz. Então, esse é o grande mote. Se nós somos e temos no agronegócio a nossa fortaleza, o Brasil tem que abraçar essa causa e conhecer, né? Conhecer realmente o processo de produção, as situações exitosas, porque a gente, infelizmente, o que vende é notícia ruim. Exato, sempre, toda a vida. Eu acho assim que é igual lá nos Estados Unidos, como o americano se orgulha do seu militar, que ele não pode ver um militar que ele já fala muito obrigado pelo seu serviço, né? Aqui no Brasil, além de conhecer, como você está dizendo, o agronegócio e o produtor rural, o brasileiro precisa se orgulhar do produtor rural. Acho que a gente tem que ter orgulho do nosso produtor rural, que ele é, de fato, referência para o mundo. Que nós produzimos, você mesmo citou algum tempo atrás, que aqui na nossa região, extremamente inadequado algum tempo atrás para a produção agrícola, né? E nós mudamos isso, né? Tanto é que a agricultura está chegando lá em Bonito, né? Na região ali de Jardim, onde é uma região bem calcária a terra lá, né? Mas por quê? Por conta da tecnologia, né? Que está facilitando esse processo. Então, esse consórcio, essa união entre produtores, seja ele pequeno, médio, grande, empresas de pesquisas como a Embrapa, né, e tantas outras instituições de ensino também que fazem pesquisa, como a UFGD, as universidades, estão aí de parabéns porque realmente chegaram num patamar que isso que você estava falando, fantástico. Somos referências para o mundo, e precisamos nos orgulhar disso. Sim, sim. Então, se você encontrar um produtor rural, seja na feira, seja na rua, em qualquer lugar que você encontrar esse produtor rural, agradeça. Fala muito obrigado pelo seu serviço, porque ele é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É o nosso país, né? Nós temos que ter orgulho do que nós somos. Exatamente. Né? Nós não podemos pautar em todos os lugares do mundo, em todas as cidades do mundo, em toda a sociedade, sempre existem as pessoas que não vão seguir a regra. Né? E tem alguma dificuldade, isso é no mundo inteiro. Né? Só que muitas vezes a gente só foca nele. E a gente tem que ver, acho que as coisas que têm que ser ajustadas, têm que ser ajustadas. Uhum.
né? Então a gente fala, você está fazendo, isso aqui está equivocado, vamos ajustar. Mas a gente tem que ver que a grande maioria está fazendo e é exemplo. E nós somos exemplo para o mundo. Exato. Então, a gente pode olhar e mostrar. Acho que o brasileiro tem que ter orgulho do país que vive. É o que eu disse. Né? Então, assim, em determinado momento eu tive a oportunidade de morar fora. Eu não quis de morar no sentido de trabalhar e ficar definitivamente. Eu optei por não ir, porque eu queria, dentro da formação que eu tinha, eu achei que eu podia contribuir com esse país. E acredita. E acreditar. Você pode até falar assim, mas o que você fez de tão relevante? Cara, eu acredito no meu país. Uhum. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar e procurar fazer o melhor. Então, acho que essas oportunidades da gente aprender com o outro, né? De poder levar o que disponibilizar o que o país tá gerando, o que o país está fazendo para melhorar todo o sistema, né? Isso a gente tem que levar notícia boa. Sem dúvida. Né? Vamos falar de coisa boa. Isso. Nós estamos aqui para falar de coisa boa, notícia. Para que disseminar notícia ruim, né, cara? Desliga a televisão, liga o podcast. Exatamente. E vai se informar. E vai ouvir a gente. Se ouvir uma vez e gostar, ouve de novo. E compartilha com os compartilha amigos. Com os dissemina amigos. a informação verdadeira, científica, real, que contribui para o crescimento. É isso aí. E se tiver dúvida, liga lá na Embrapa que nós estamos à disposição do produtor rural. Sem dúvida. Seja ele pequeno, médio ou grande. E estamos à disposição, buscando, trabalhando diariamente no sentido de contribuir com o crescimento e fortalecimento desse país. Vamos aproveitar a oportunidade, então, já partindo para o encerramento. Deixa um recado para o pessoal, deixa os contatos, se você tem telefone, e-mail, rede social, alguma coisa, para o pessoal entrar em contato com vocês lá na Embrapa, caso surja alguma dúvida. Então, manda um recado aí para o pessoal. Então, nós estamos aqui na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, à sua disposição. E o mais importante, se a gente não tiver essa informação, nós vamos buscar essa informação em uma das 43 unidades espalhadas por esse Brasil. Cada uma busca contribuir e juntando os seus esforços, levar a informação para o produtor rural, para aquele indiferente, às vezes, né, a gente está falando do urbano hoje, que também está produzindo, que tem sua curiosidade, a gente levar essa informação, disponibilizar essa informação, inclusive aproveitar o momento para que vocês nos passem, aproveitar a audiência aqui do Fábio, para que vocês nos passem como incrementar, como a gente fazer chegar a informação até vocês de um jeito mais fácil. Tá aí, Fábio, vamos aproveitar a sua audiência aqui. À vontade. Falar, nós queremos estreitar essa relação, esse diálogo. A nossa informação está chegando para você? O que você gostaria e como você gostaria que essa informação estivesse chegando de forma mais rápida, mais eficiente até você. Então, eu acho que nós estamos num processo. O podcast é uma novidade, é uma forma nova da gente estar se comunicando. Então, a gente quer incrementar essas formas que tecnologias nós temos, soluções nós temos. E muitas das vezes nós temos a solução até para uma situação que está sendo vivenciada e a pessoa não está utilizando. Isso. Então, às vezes, isso a gente olha e fala, mas por que isso não está usando? Talvez porque a pessoa não teve acesso a isso, a informação não chegou da forma devida. Como que a gente pode incrementar isso aí? Né? Então, o importante, nós somos uma instituição pública a serviço do país. Então, nós estamos aqui para contribuir com o crescimento desse país e buscar fazer sempre no diário a rotina que a gente contribua para o desenvolvimento do país. Eu acho que é principalmente isso. Eu falo que, enquanto unidade ecorregional, nós trabalhamos com o nosso entorno. E o nosso entorno chama-se Mato Grosso do Sul. Isso. Né? Então, os objetivos de desenvolvimento se misturam muito, da nossa unidade, se misturam muito com os objetivos do Estado. Eu tenho falado tanto para o nosso secretário, Jaime Verruc, quanto para o nosso novo governador, Riedel, que nós gostaríamos de abraçar o Estado da mesma forma que gostaríamos que o Estado nos abraçasse, porque nós temos uma missão em comum.
contribuir para a sustentabilidade da agricultura, do fortalecimento da agricultura. E o estado de Mato Grosso do Sul representa de alta significância, não só na produção, como na forma de produção, né? Inclusive com esse desafio que foi lançado, extremamente fantástico, que é o estado de carbono neutro, né? Então, olha que desafio, né, cara? Então, assim, outros desafios virão e nós temos que contribuir para atingir nesses desafios, contribuir nesses desafios e propor novos desafios. A sociedade hoje cada vez é mais exigente, e não exigente por simples querer ser exigente, mas por consciência. Por necessidade. Por querer contribuir com o planeta. Isso. Né? Então, esse desafio lançado por Estado muito me orgulha de morar nesse Estado, justamente por essa preocupação e de poder contribuir com isso. Então, a gente se sente extremamente lisonjeado e feliz de estar podendo participar desse momento da história. É isso aí. Eu acho que o recado está muito bem dado. A Embrapa realmente é uma empresa pública à disposição da população brasileira, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar cada vez mais essa instituição e contribuir também para que essas informações produzidas lá dentro cheguem aonde ela tem que chegar, independente de onde seja, né? Então, buscando caminhos para isso. E é isso, vamos encerrando então por aqui, porque também já passou de 1 hora que nós estamos conversando aqui, o tempo passa muito rápido, mas o papo tá excelente, acho que tem muito assunto ainda, a gente poderia ficar aqui ainda muitas horas conversando, mas você também precisa descansar, nosso público aí também já está há horas aí nos ouvindo, e vamos agradecendo então aqui a nossa audiência, agradecendo a todos que ficaram conosco até aqui. E mais uma vez a gente reforça o pedido para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles conheçam um pouco mais da história da Embrapa, a importância dessa instituição. Então, compartilhe o vídeo, siga a gente nas redes sociais, no YouTube, né? Faça o seu comentário, deixa o seu comentário aqui embaixo, algo que você queira fazer, algo que você queira elogiar, criticar, alguma dúvida que você tenha, manda para a gente que a gente vai absorver isso com bastante carinho e passar para frente. E alguém que possa estar respondendo a sua dúvida, se não for a gente, vai ser alguém da Embrapa, tá joia? Então é isso, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Harley, acho que foi uma oportunidade fantástica de receber você aqui hoje, a gente tem um orgulho muito grande, uma satisfação e uma gratidão por ter recebido você aqui no nosso podcast hoje, tá joia? Agradeço a oportunidade. E só fortalecer a importância da parceria. É isso aí. Isso aqui é parceria. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque depois de um papo bom desse, com certeza a gente aprendeu muito, né? Estreitou ainda mais as relações e a possibilidade da gente levar para mais pessoas o que está sendo feito. Esse é o grande propósito do nosso podcast, levar conhecimento e informação ao maior número de pessoas possível. Beleza, Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.